Principalmente com as redes sociais, a gente consegue ver vários rastros de como as pessoas se comunicam, de para quem elas focam, como que elas fazem a estratégia delas. Claro que nem tudo você vai ver, né, gente? Muita coisa está front-end, você enxerga, várias coisas estão no back-end. Mas você consegue ver muitas das estratégias de seus concorrentes. Aqui eu não vou mostrar, não é, a aula é para isso, mas você consegue inclusive acessar a galeria de imagens do Facebook e ver quais são as publicações que seu concorrente está patrocinando. Você consegue ver no Google quais são as publicações que seu concorrente está patrocinando também no Google. A partir disso, você consegue analisar o discurso de venda, você consegue analisar que tipo de imagem, que tipo de dor esse cliente está batendo, uma série de questões que vão não para você copiar esse concorrente, mas você vai acelerar, porque são várias mentes com visões diversas em busca de um mesmo objetivo, e aí a partir do momento que você mapeia isso, você vê, pô, isso deve estar dando certo para esse concorrente, isso deve estar dando certo para ele, isso deve estar dando certo para ele, você vai ampliar a sua inteligência de negócios também, e com essa ampliação de inteligência de negócios, você consegue atrair mais clientes, ser mais efetivo, mais efetiva e ganhar mais grana. Mas uma outra forma, temos muitas, né? Vocês estão vendo aí que temos várias formas e várias estratégias de atrair clientes, é prestigiar a preguiça natural do seu cliente para ele sentir que vale a pena pagar você, para ele se manter a preguiça. Por que eu estou dizendo isso? Olha, nós seres humanos somos naturalmente preguiçosos. Eu estou dizendo inclusive organicamente, eu estou dizendo inclusive nosso físico. Nós fomos criados, tá? Nossa natureza ela é preguiçosa. Inclusive por um fator de que antigamente, para poder economizar energia, o nosso corpo queria que a gente ficasse mais quieto. Então, nós temos naturalmente a preguiça em nosso ser. Melhor do que fingir que não tem, é saber que tem e saber como enfrentar isso quando você quer sair dessa preguiça. Nesse caso, eu não quero que você saia dessa preguiça. Eu quero que você prestigie a preguiça do seu cliente. Eu quero que você entenda isso no seu discurso de venda, isso nas suas entregas, isso em tudo que você se posiciona, para o seu cliente sentir menos fricção, ou seja, menos dificuldade de qualquer coisa relacionada a você. Então, quando você facilita a sua vida, quando você facilita o atendimento do seu cliente, quando você facilita o pagamento, quando você facilita tudo, qualquer coisa que você facilitar, que você encha menos o saco do seu cliente, por assim dizer, mais você fomenta a preguiça dele, mais ele vai gostar de você. Ele vai falar, eu poderia passar para um outro advogado mais barato, mas, não, me dá muito trabalho, esse advogado aqui é bom demais para mim. Esse advogado aqui, poxa, eles me ajudam com tanta coisa, e aí eu teria que ter um esforço para conseguir e tal. Então, pense estratégias que você pode beneficiar, prestigiar a preguiça natural deste cliente, tá? E isso também é uma questão de UX, de User Experience, é uma questão de experiência do cliente, porque quanto mais preguiçoso o cliente puder se manter, melhor ele vai se sentir. Isso é uma questão da natureza humana. Então, pense isso, você vai atrair e manter mais clientes. Uma outra estratégia de atração de clientes, por mais que seja óbvia, o óbvio também precisa ser dito, é justamente reativar periodicamente clientes antigos. Então, se você fizer um mapeamento de quantos clientes que você já passou por você, quantos desses clientes já teve um serviço e nunca mais você vendeu mais nada para esses clientes, tá? Você vai ver que é muito. Então, o que você deveria fazer? Você deveria entrar em contato com esse cliente novamente, você deve buscar saber se ele precisa de algo, se esse cliente quer dizer algo para você, se ele quer se manifestar, se ele quer te dar um feedback. Tudo isso são formas de abordar para você reativar clientes, reativar relacionamentos. E aí você pode, por exemplo, automatizar o e-mail que te ajuda nisso, você pode automatizar o WhatsApp que te ajuda nisso. Para quê? De tempos em tempos, esse cliente relembra que você existe, relembra que você tem um serviço tal para vender, relembra que você pode ajudar isso e com aquilo, e de repente você vai vender mais, então você vai ter mais clientes ativos. Porque, gente, no mundo múltiplo como o atual, tá todo mundo bombardeado com várias e várias informações. E às vezes é tanta coisa que o cliente se esquece mesmo ou passa despercebido, então você precisa reativar de tempos em tempos clientes antigos, 2 meses, 3 meses, aí você tem que ver a sua estratégia, mandar sempre uma mensagem, saber como que tá, é aquela questão de aumentar o ponto de contato seu com seus clientes, tanto os atuais quanto clientes antigos também. Uma outra estratégia muito importante é você estar sempre próximo de mercados com demanda permanente. Como assim?
por mais que eu falo muito em você nichar ou subnichar em mercados que são oceanos azuis, ou seja, em mercados que são pouco concorridos, em mercados que tem menos pessoas, é importante também você ter uma estratégia de estar próximo de mercados com demanda permanente. Então, um exemplo que eu posso te dar, um mercado de demanda de trabalhos trabalhistas, né, de direito do trabalho, ou mercado de demanda relacionada a direito do consumidor. Por mais que não seja uma empresa, uma startup, no caso de se você é um advogado de startups, por mais que uma empresa não seja uma startup, você pode estar sempre em contato com ela e com a sua visão diferenciada daquele outro mercado, fazer um discurso que soe diferente e que entregue algo diferente para aquele mercado tradicional. Então você, ao mesmo tempo, não abre mão daquele mercado constante, que sempre tem trabalho, mas você usa aquele aspecto de diferenciação que eu já falei que você precisa ter para, de fato, entregar um serviço, um produto e uma experiência diferenciada para esse cliente, para você parar de disputar por preço e entrar no que nós chamamos de disputa por valor, disputa de entrega de benefícios. Outra forma importante de venda é aproveitar tendências. Tendências, pessoal. Tem muita gente que fala, isso é modinha, isso é hype. Pois bem, aproveite essas tendências. Ao invés de rebater a tendências, esteja sempre procurando tendências. Existem várias, inclusive, agências, empresas de marketing que vendem relatórios de tendências, que fazem conteúdo sobre isso. Fique atento a essas tendências e veja como que você pode aplicar isso no seu mercado. Então, se você vê, uma tendência é o crescimento da inteligência artificial. Espera aí, como que eu vou pegar essa tendência, vou pensar aspectos jurídicos e vou oferecer algo para o meu cliente relacionado a isso? Então, aproveitar as tendências te ajuda, né, a vender mais questões relacionadas a essas tendências. Então, não negue essas tendências, não pense, isso é modinha, eu não quero, não. Pegue essas tendências e seja um protagonista dessas tendências, que aí você vai sair na frente. E mais do que isso, tá? Quando você é protagonista de uma tendência, é possível você pegar uma galera que quer algo que é tendência e de repente alguns escritórios mais tradicionais não estão olhando para isso. Por conta dessa tendência que você está vendendo, você atrai o cliente todo para você. Então, um exemplo, LGPD. A LGPD tá uma hype altíssima, tá todo mundo falando disso. E beleza. Mas e lá em 2018, quando poucas pessoas falavam sobre isso, tá? Realmente eu já falava sobre isso, sobre a LGPD 2018, sobre proteção de dados, etc. Se você começa a falar com o seu cliente antes sobre isso, começa a explicar, não só querer vender, mas começa a se posicionar antes, você vai sair na frente dessas tendências e vai falar, meu advogado nem falou nada sobre LGPD, tem um advogado ali falando sobre isso. Então, esse é o tipo de estratégia que você tem que fazer. Pegar a tendência para poder ser justamente o ponto que você vai atrair novos clientes e talvez pegar clientes de pessoas que estão comendo mosca, que estão sem perceber essas tendências. Uma outra estratégia importante para atrair clientes é você fazer parte de grupos de pessoas com objetivos semelhantes. Então, objetivos de network ou até mesmo de rede social, tá? Entrar em grupos de startups no Facebook, responder as dúvidas, comentar as dúvidas, ajudar as pessoas naturalmente. Você pode fazer isso de bom grado, sem, talvez inicialmente, sem nem pensar em cobrar no início, pode virar um case de sucesso para você, tá? Então, busque as pessoas que têm os mesmos interesses que você, principalmente fora da área jurídica, né? Porque advogado adora andar com advogado, e comece a ajudar, comece a contribuir. Faça isso, ajuda, contribua. Não fique só pensando em vender, que naturalmente essas vendas vão acontecer e você vai abrir um espaço importante para você também. Uma outra estratégia de atração de clientes é ter serviços personalizados e multidisciplinares para sair do lugar comum. Eu falei sobre ter serviços diferenciados para poucos, tá? Aí talvez seja muito mais no sentido de cobrar mais caro, Como assim cobrar mais caro? Se você tem um cliente que te paga mais caro, lá atrás, não esse exemplo, né? Você pode pôr alguém do seu escritório exclusivo para esse cliente. Então esse é o produto diferenciado. Nesse caso, que pode entrar nisso também, é um serviço personalizado e também multidisciplinar. Então pense o seguinte, o que todo advogado oferece para os clientes que você quer? Pense sempre, o que todo advogado oferece? O que você, se fosse um advogado, uma advogada, como todo mundo, que às vezes você ofereceria? Aí você fala, beleza, o que eu faço para não oferecer
igual. O que eu faço para oferecer isso, tá? Aquilo que aquela pessoa oferece, mas muito mais. Muitos pontos a mais que são importantes para esse cliente. E aí, com isso, não tem jeito, você vai precisar sair do jurídico. Eu sou um grande defensor de você pensar em entregas multidisciplinares mesmo, tá? Então, não pense só em entregas jurídicas. De repente, pense em entregar tecnologia com um parceiro, pense em entregar treinamentos importantes que aumentem a produtividade, pense em entregar no mapeamento, por exemplo, de LGPD, otimização de processos internos. Sempre busque ampliar o seu leque de entrega, porque você vai atrair mais clientes, vai encantar mais clientes e aí com isso você vai criar um ciclo virtuoso de novos clientes também. Uma outra questão muito importante que atrai mais clientes. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Então mostre outros clientes, faça eventos, mostre outros clientes, deixe outros clientes falarem. Mostre que existem pessoas parecidas como elas, né? Então fala, olha, o cliente vai olhar e fala, olha, tem alguém parecido comigo. Então até mesmo quando você faz um evento de network entre os seus clientes, essas pessoas vão falar, poxa, tem mais gente parecida, tem mais gente que tá na mesma situação, tem mais gente que tá na mesma vibe do que eu. Então quando você usa estratégias para mostrar aos clientes, você atrai mais pessoas, porque você tangibiliza, você usa prova social, você vai vender muito mais, então, mostrando outros clientes. Então, a prova social, ela é fundamental. Sempre lembre, nunca se esqueça de que nós somos seres sociáveis. Por mais que você fala racionalmente, mas eu não gosto do que a maioria gosta, eu gosto de ser diferente, nós somos seres sociáveis. A nossa mente é feita para ter mais valor, para acreditar mais em situações que outras pessoas já estão lá e principalmente já estão tendo uma boa experiência, um bom resultado. Então aprenda a criar estratégias de mostrar a outros clientes que você também vai atrair mais pessoas.